Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Já estamos no capítulo 3 do livro de Juízes e vamos ler junto acerca dos povos pagãos no meio de Israel. Aquilo que Deus havia durante tantos anos condenado, sobre adoração a outros ídolos. Mas vamos ler junto capítulo 3 de Juízes, versículo 1, que diz assim: São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, para provar em Israel, não sabiam de todas para provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a estrada de Amate. Estes ficaram por eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que haviam ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e aos postes ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Quenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Quenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eudes fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: Cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: Tenho a dizer-te
uma palavra de Deus, e Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, sem dúvida, está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e a abriram, e eis meu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou as trombetas nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse, segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Então, nós temos visto tanta oscilação do povo, né? E o livro de Juízes não é diferente. O povo que Josué e Moisés havia preparado, e depois ali, né, Deus, depois da morte de Josué e dos anciãos, o povo volta a pecar. Então, o povo fica ali na servidão, servindo aqueles deuses. Então eles começam a clamar, e Deus levanta o primeiro libertador, em que promove a paz. O primeiro libertador foi Otiniel, em que promoveu a paz ali durante 40 anos. Então passou-se esses 40 anos, Otiniel morre, então o povo volta à servidão. Então Deus vai, levanta Eude, e por aí vai. E nós não vamos parar por aqui, porque o capítulo 4 também vai falar sobre o povo de Israel caindo mais uma vez em servidão, servindo a outros deuses, sendo oprimido pelos outros povos. O que nós aprendemos com isso? Que é melhor permanecer no caminho. Pode parecer que a luta está pesada, pode parecer que a dificuldade está tentando roubar a nossa fé, nos sucumbir, parecendo que o mar vai vir sobre nós, que as águas estão turbulentas, mas é melhor permanecer no caminho, é melhor continuar crendo que o Senhor vai se levantar, como disse Jó, né? Porque bem sei, porque estou certo de que o meu Redentor vive, o meu libertador, Jesus. Depois nós vamos ler lá no livro de Mateus, ainda falta bastante leitura, mas nós vamos ler, né? Depois de tantos libertadores que passou pelo povo de Deus, Deus envia Jesus, seu único filho, filho unigênito, para libertar o seu povo do pecado e do juízo. Então, que eu e você possamos permanecer no caminho, porque sabemos que que Jesus irá se levantar, que o nosso Pai irá se levantar, irá nos socorrer. Que o Senhor Deus possa falar mais ao nosso coração no dia de hoje,
para que possamos continuar no caminho, não se aparte nem para a direita e nem para a esquerda, que possamos estar alicerçados no Senhor, para que não venhamos nos desviar do caminho do Senhor, porque aqui o povo se desviava, passava pela prova, se arrependia, se desviava, passava pela prova, se desviava. E quantas pessoas aqui morreram na servidão, perdendo ali a sua salvação. Amém? Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, que nós possamos permanecer firmes na rocha, firmes no caminho do Senhor, crendo que assim como Jó disse, porque estou bem certo que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará a meu favor, que essa seja a nossa confiança também no dia de hoje. Que Deus venha nos dar um dia abençoado. Compartilhe essa mensagem com alguém, para que a palavra do Senhor continue sendo propagada para aqueles que gostam de ler a palavra de Deus. Fique com Deus. Shalom, shalom.